Santo Deus de bondade, Pai amoroso e bondoso, misericordioso, louvado e engrandecido é o nome santo do nosso Deus. Abençoe-me, Senhor, mais essa vez, abençoe tua igreja, teu povo, cada missionário, cada pastor sincero e os que não são sinceros para que possam ser sinceros, cada pessoa que ama pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, irmãos, paz e graça, meus prezados irmãos, seja com todos, com a igreja do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, o Senhor nos concede a graça e o privilégio de darmos continuidade ao estudo com respeito ao batismo. E também logo iremos dar início e continuidade, que é uma continuidade dessa palestra, o estudo sobre os 28 fundamentos das crenças adventistas e os votos batismais, as alterações que vêm acontecendo com respeito às mudanças, cada mudança em cada de cada reunião da comissão da Associação Geral. Eu gostaria de ler um texto. Esse texto está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 421. Vamos ler então a palavra de Deus, Espírito de Profecia. 421, o último parágrafo diz assim: abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de número, e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo, mostra grande cegueira. Fosse aguarismo prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo os seus seguidores são grandemente mais numerosos. Então a profetisa de Deus, a serva do Senhor, Ellen G. White, ela diz que os líderes, que a nossa liderança iria fazer o quê? Abaixar as normas. Como realmente abaixar as normas? Hoje as normas de nossa igreja, como nós temos mostrado nesse estudo, foram abaixadas. Hoje ninguém precisa mais santificar sábado para ser batizado, ninguém precisa deixar de tomar café para ser batizado, mulher não precisa deixar de usar calças, shorts, pinturas para serem batizados, homens não precisam deixar os esportes para serem batizados, as novelas, as músicas mundanas para serem batizados. Basta ter dinheiro, basta ser dízimo, ter influência, certo? Basta querer ser batizado. Então as normas foram abaixadas dentro da nossa igreja, certo? Então aqueles que hoje estão baixando as normas, que estão com as normas abaixadas, estão hoje no controle de nossa igreja. Olha o que ela diz mais. Em página 422. Foi-me apresentado um grupo com o nome de Adventista do Sétimo Dia, o qual estava aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna um povo distinto não devia ser salientado de maneira tão chocante, pois pretendiam que esse não seria o melhor método para assegurar êxito às nossas instituições. Então as normas foram abaixadas, um grupo com o nome Adventista Sétimo Dia. Esse grupo com o nome de Adventista Sétimo Dia, são eles que estão abaixando as normas. Ellen G. White diz que essas pessoas que disseram que era para baixar a bandeira da verdade, eles estão no controle das instituições. Eles estão no controle das escolas, das clínicas, dos hospitais, das universidades, da igreja, certo? Então hoje eles disseram, se mantivesse os pilares erguidos, se os princípios fossem erguidos, e eles dizem o quê? Que teríamos pouco êxito. Por quê? Teríamos pouco investimento, poucas pessoas de riquezas não iriam investir, não estariam dentro dessas escolas, não iriam para essas clínicas, etc. Então, o único alvo hoje de nossa liderança, da liderança de nossa igreja, é dinheiro. Não é mais pessoas santas, não é mais o reino de Deus. É dinheiro. Aqui está escrito na palavra de Deus. E nós estamos vendo pelos frutos, pelo que a gente vê cotidianamente. Olha agora o que nos diz o Testemunhos Seletos, volume 3. Olha o que está escrito. A página 254. Quem pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as,
pôs à descoberta a corrupção que estava por baixo. Disse-me então: não ver como eles pretensiosamente encobriram seu depravamento e corrupção de caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de venda, em lugar de onde partir a presença e glória divina. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força na igreja. A igreja adventista sétimo dia hoje se tornou uma prostituta, é uma prostituta. Por que uma prostituta? Porque abandonou o seu legítimo noivo, abandonou o seu legítimo noivo Jesus Cristo e buscou o mundo, buscou um outro parceiro chamado mundo, certo? Então ela diz bem claro de onde se partiu a presença e glória de Deus. Por esse motivo há fraqueza na igreja. Por quê? Porque a igreja se tornou mundana, porque a liderança se tornou mundana. Hoje está se batizando mulheres de todo jeito, homem de todo jeito. Hoje está se colocando mulheres como pastoras. Deus escolheu 12 patriarcas, Deus escolheu 12 discípulos. Pastora, sacerdotisa só existia entre o povo pagão. Certo? Mas a nossa igreja quer imitar as outras igrejas lá fora. Então, a nossa igreja bem aqui disse que a palavra de Deus, como se tornou prostituta a cidade fiel. Porque abaixaram as normas para ter o quê? Popularidade. E Ellen G. White disse, olha, aguarismo não é um teste de verdade, porque neste mundo o maior número é do diabo. A pergunta que eu faço para finalizarmos nosso estudo é: onde será dado o primeiro golpe da ira de Deus? E por quê? A ira de Deus são as 7 últimas pragas sendo derramadas sem mistura, assim que fechasse a porta da graça. Aonde vai cair as pragas de Deus? Onde elas vão começar a cair? É no Vaticano? Ou é na segunda besta? Os Estados Unidos da América? Vamos saber dentro da palavra de Deus. E o porquê? O porquê nós já sabemos o porquê. Vamos ver então. Está em Testemunhos Seletos. Ela diz assim: aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. A não ser que a igreja de Deus e o santuário do Senhor seja a igreja católica. Os anciãos, aqueles a quem Deus havia dado grande luz, pastor, formado na Universidade de Andrews, formado nas universidades, e que havia estado como guarda dos interesses espirituais do povo, tinham traído sua confiança, são traidores, passaram para o outro lado, o lado do inimigo. Diz mais: e que havia estado como guarda dos interesses espirituais do povo, tinham traído sua confiança. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Esses cães mudos que não querem ladrar, que não querem mostrar o pecado dentro da igreja, que não querem fechar as portas para o mundo amigo, são os primeiros a receber as 7 últimas pragas. E teria você de ter coragem de dar o seu dízimo, suas ofertas, para um cão mudo que não quer ladrar? Para um traidor da causa de Deus? Para um pastor ímpio que está trabalhando do lado do diabo? Para um pastor ímpio que está dizendo que nós iremos pecar até Jesus voltar? Para um pastor ímpio que está ensinando a membaiada a ser imundano? Teria coragem você de sustentar e manter alguém para cortar o teu próprio pescoço? É muita cegueira, irmão. Ou então muita covardia, então muita falta de conhecimento. Continuemos o texto então. Ela diz:
homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Certo? Então ela diz, começai pelo meu santuário, pelo homem mais velho da casa, que é o presidente da Associação Geral. Certo? Não existe, se hoje nós estamos olhando hoje, dentro da nossa igreja, o que está acontecendo, nenhum que irá assumir a liderança de nossa igreja daqui para frente vai ser homem que vai estar lutando pelo direito. Não vai. Não vai. Por quê? Porque hoje a nossa igreja está sendo liderada por lobos vorazes e jamais eles permitirão que uma pessoa que realmente é um homem de Deus para dirigir a igreja de Deus vai ser colocado para liderar todo o movimento adventista. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus estava no controle também quando a liderança judaica se tornaram os principais agentes do diabo. Deus estava no controle também quando os líderes judeus crucificaram Jesus. Deus estava no controle quando os profetas foram mortos e perseguidos. Ou Deus não estava no controle? Deus sempre esteve no controle. Certo? Ela diz mais. Está em Primeiros Escritos, o texto agora. Antes nós lemos Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 65 e 66. Primeiros Escritos agora, 289. E Eventos Finais, página 213 e página 187. Que diz: os falsos pastores tinham sido objeto especial da ira de Jeová. Está escutando, pastor? Diz mais. Enquanto estava em pé, os olhos se lhes consumiram nas órbitas e a língua na sua boca. Isso aqui é o que vai acontecer com o falso pastor. Então deixe de ser um falso pastor. Então procura conduzir as ovelhas do Senhor no assim do Senhor. Dê Bíblia e Espírito e profecia para eles. Em vez, pastor, de você permitir um JA, o Jotão, sábado à tarde, onde é um carnaval, é um teatro, certo? Em vez, pastor, de você estar permitindo essas palhaçadas lá no NASP, esses desfiles de moda, certo? Esses movimentos ridículos, vocês deveriam estar dando ao povo, palavra de Deus, disciplina e correção. Continuemos. Eu gostaria de ler o último texto. Está escrito em Grande Conflito, página 615. Diz assim: quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, sacerdotes e povo não o sabiam, posto que sob o domínio de Satanás e governado pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como povo escolhido de Deus. Por que Ellen White está contando essa história? Para servir de exemplo a nós, que da mesma forma a liderança adventista sétimo dia, elas não vão saber quando completamente Deus se afastar completamente, certo, dessa organização, quando a presença de Deus se retirar completamente, certo? Vamos continuar. Continuou o ministério do templo, ofereciam-se sacrifícios sobre os altares poluídos, e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus, e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Assim, quando a decisão... Olha, isso aqui aconteceu, o ano 34 fechou a porta para aquele povo, a porta da graça para aquele povo, mas eles ainda continuaram, após a morte de Cristo, após o ano 34, oferecendo seus sacrifícios, fazendo seus rituais dentro do templo, ainda na sua mente que eles eram o povo de Deus, que eles eram os ministros ungidos do Senhor, o ungido do Senhor. Eles não sabiam que eles já tinham sido vomitados, que Deus não estava mais ali. Eles não sabiam. Olha só agora. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Isso aqui é para o povo do mundo. Agora, olha só. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo. Que povo é esse? Olha a força de expressão. Adventista do sétimo dia. Do qual, finalmente,
o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios. Terá semelhança do zelo para com Deus. Então, aqui se cumpre a profecia agora, as pragas começam a ser derramadas e começa pelo santuário do Senhor. Começa pelo o presidente da Associação Geral, pelo presidente das associações, das uniões, da divisão. E depois vem para os diáconos, ancião de igreja, pelos líderes da igreja. E depois vem ao povão comum. Certo? Por quê? Porque são traidores, diz a profetisa, traíram o depósito sagrado. Certo? Estão trabalhando para fazer um prosélito 2 vezes filho do diabo. Estão percorrendo todas as regiões para fazer grandes conferências. O Caleb. E fazem filho do diabo 2 vezes. Que Deus venha despertar a sua igreja, o seu povo. Que você, irmão, que se diga de verdade presente ou que não seja de verdade presente, que procuremos ter a compreensão da verdade, assumir a responsabilidade de fazer o trabalho do Senhor de forma correta e não apresentarmos fogo estranho no altar do Senhor. Que essa mensagem venha alcançar o seu povo mundialmente, que você venha acessar esse canal, venha partilhar com teus amigos, para que essa mensagem alcance mais pessoas para que sejam despertadas. Não para sair da igreja, porque não devemos sair de um barco pequeno para ir para outros barcos, como diz a falsa profetisa que surgiu agora há pouco. A igreja de Deus é essa. Devemos clamar e gemer, diz Testemunhos Seletos, volume 2, dentro da casa de Israel. Devemos desmascarar esses lobos dentro da casa de Israel. Devemos despertar essas pessoas sinceras que estão sendo batizadas por um evangelismo mentiroso e enganador. Por um tipo de evangelho que não salva ninguém, um tipo de evangelho chamado Agar, que a única coisa que produz é Ismael. Um evangelho Agar, um velho concerto que não produzem homens santos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos liberte no poder do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, meu Deus, por todas as bênçãos concedidas a nós. Perdoe-nos, ó Deus, por todas as nossas apostasias e rebeliões contra a Tua Santa Palavra, contra a Tua Santa Ordem, os Seus mandamentos. Ajude-nos, ó Deus, a despertarmos para que possamos fazer um trabalho que Te honre, para que não venhamos continuar como mensageiros sem mensagens, para que não venhamos continuar brincando com a Tua Palavra, com o tempo de graça que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Que essa mensagem venha despertar os pastores, que eles venham enxergar, Senhor, a rebelião que eles estão se levantando contra o Deus eterno. No nome santo de Jesus, Senhor Deus, Te somos gratos por tudo. Amém.